Quero que vocês saibam que meu coração está muito alegre e regozijando no Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. A minha casa está incendiada com o livro de Daniel. A minha filha mais velha, minha primogênita, pregou ontem a primeira vez e pregou sobre Daniel. Falo que a minha casa está num tempo incendiada com Daniel e eu quero dividir também com essa igreja algumas verdades que também têm incendiado o nosso coração. Abram suas Bíblias em Daniel, no capítulo 5, versículo 12. E Daniel 6, 3. Daniel 5, 12. E depois Daniel 6, 3. Diz assim a palavra diz assim a palavra do Senhor em Daniel, no capítulo 5, no versículo 12. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente. Diga bem forte, espírito excelente. E ciência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará interpretação. Agora Daniel, capítulo 6, no versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia, diga bem forte, espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Glória a Deus, que o nome de Jesus cresça, meu nome diminua, porque importa que só Ele apareça e eu desapareça. Podei vos assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Queria agradecer aos líderes dessa casa, pelo convite, pela honra e amor que vocês derramam sobre a minha vida. Quero que vocês saibam que eu estou muito feliz em estar aqui. A minha expectativa é que o Espírito Santo fala e faça, na mesma medida da minha alegria de estar aqui com vocês. Hoje eu vim acompanhada, uma vocês já conhecem, que é a minha BFF, Best Friend Forever and Ever, eita glória, Marilda Arante. Sempre que eu venho aqui, porque, amados, é uma longa jornada até aqui, viu? Atravessar a Macedônia. E aí é bom que a gente tem amiga, que a gente vem conversando, a gente nem vê o trânsito, nem vê a hora passar, vem compartilhando, e Marilda está sempre comigo para me fazer companhia. E hoje também tem uma pessoa muito especial, que é a minha amiga e intercessora, né? Que é a missionária Alexandra. É uma pessoa que Deus levantou como intercessora do meu ministério, e antes eu tinha uma intercessora de longe, porque ela é missionária de campo. Então ela estava no sertão do nosso país, ficou lá propagando o evangelho por 5 anos no sertão do nosso país, né? E agora aprove ao Senhor trazê-la por um tempo, para ela tratar da saúde, e o sonho dela é África, né? E eu falo com ela, quem sabe, né? Que Deus já não está te preparando, te restaurando, aí eu vou voltar a ter uma intercessora de longe. Hoje eu estou tendo o grato presente do Senhor de tê-la perto. Então, quando está perto, a gente suga bastante, fica bem próximo, né? Dando um cheiro bem próximo, porque não é sempre que nós temos uma intercessora tão perto. Vamos navegar então. Estou muito empolgada hoje, estou muito feliz. Primeiro que a presença do Senhor nos empolga, mas como mãe eu estou muito feliz, porque ontem eu tive mais um parto. Priscila estava grávida? Não. Né, eu falo que há mais uma promessa de Deus veio à luz, né?
quando eu estava com a minha filha no ventre, Deus estabeleceu palavras de promessa sobre a vida dela, e foi tão lindo ontem, ela com 15 anos, eu comecei a pregar com 20, e ela com os 15 anos, ontem pregou pela primeira vez, né? E foi muito lindo, confesso que a gente que é mãe fica toda derretida, e eu e a minha casa estamos regozijando no Senhor. Isabelle está feliz da vida, e foi tão bonitinho ver ela com 15 anos assim, ó, respirando antes de subir ao altar, e ela, mãe, eu estou tão nervosa. Eu falei, não se preocupe com performance, porque o Deus que nos chamou, quando nos chamou, não estava preocupado com performance, mas Ele quer um coração entregue, um coração adorador, um coração que o ama genuinamente. Eu disse para ele, saiba que o poder nunca está no mensageiro, mas na mensagem. Eita glória! E Deus fez coisa grande, né? Então vamos navegar nessa palavra hoje sem demora. O que eu queria ministrar hoje, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, a minha filha pregou sobre influência no livro de Daniel, mas eu quero pregar sobre caráter excelente. Aleluia! Se você puder colocar um título, você pode colocar caráter excelente. Eita glória! E nós vamos navegar nessa palavra. Só para você entender um pouco do contexto onde Daniel estava. Daniel, ele vem de um reino dividido. Não era mais uma nação única, como era com Saul, com Davi, com Salomão, né? Vocês estudando um pouquinho, vocês vão ver que depois de Salomão, o seu filho Roboão, com uma atitude tola, por não ouvir conselhos de homens sábios, toma uma decisão tola, e através dessa decisão divide a nação de Israel. E nós vamos ter o reino do norte, que vai ser chamado Israel, com a capital Samaria. Nós vamos ter o reino do sul, chamado de Judá, com a capital Jerusalém. E agora, de onde vem Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Priscila, quem é Ananias, Misael e Azarias? Os famosos e conhecidos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você precisa entender que eles vêm de Judá. Agora a Babilônia sitia Judá e vai levar cativos. Aí começa o cativeiro babilônico, que vai durar 70 anos sob o domínio de Babilônia. E você vai entender o quê? Que esse cativeiro da Babilônia, ele vai ser construído em 3 levas. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles vêm na primeira leva de cativos para a Babilônia. Esse é o contexto. Daniel está sendo levado cativo, ele está sendo tirado da sua terra, da sua cultura, dos seus costumes, do meio dos seus princípios, e está sendo levado para o cativeiro da Babilônia. Olhe para mim, ele não está sendo levado para o spa, ele não está sendo levado para uma colônia de férias, mas ele está sendo levado para um exílio, ele está sendo levado para o cativeiro. E deixa, fazendo esse pano de fundo, navegue comigo nesta palavra nessa noite. Fazendo esse pano de fundo, por que eu quero falar sobre um caráter de excelência?
porque nós estamos inseridos no mundo onde as pessoas estão acostumadas a viver no mediano. As pessoas estão se habituando a serem medíocres. Diga comigo, extraordinário. Mais forte, extraordinário. Diga comigo, extraordinário. Sabe qual é a diferença entre o extra e o ordinário? Quero te dizer que ordinário não é palavrão, mas com significado de comum, mediano, medíocre. Sabe qual é a diferença entre o extraordinário e o ordinário? O extra é aquilo que excede. Nós queremos o extraordinário de Deus, mas muitas vezes não estamos dispostas a entregar para Deus o extraordinário. Queremos relacionamentos extraordinários, mas não fazemos nada para termos um relacionamento extraordinário. Queremos um avivamento extraordinário, mas adoramos de forma medíocre, servimos de forma medíocre, nos relacionamos com Deus de forma medíocre. Queremos amizades extraordinárias, mas não somos amigos extraordinários. Queremos milagres, queremos ver milagres extraordinários, mas não estamos dispostos a servir a Deus de forma extraordinária. Vocês estão me entendendo? Um certo professor numa faculdade, aleluia, no final de um curso, disse aos seus alunos, era uma faculdade americana, então lá não é de 0 a 10, a avaliação é feita por letras, A, B, C, D, E. E no final daquele curso, era a última prova para fechar o curso. E o professor disse, olha, vou dar um presente a essa turma. Vocês não precisam fazer a prova. Apenas assine o nome e vocês já saem com B. Diga comigo, B. Vocês não precisam nem tentar fazer a prova. Vocês apenas assinem o nome, entrega a prova e você já sai aqui com B. Já sai daqui com B, fecha o curso com louvor. E muitos alunos entregaram a prova com o nome assinado para sair com B garantido. Só que ele percebeu que permaneceu na sala um grupo pequeno e seleto. E ele disse, é só assinar, vocês já vão sair com B. E eles responderam, mas eu quero tentar o A. Aleluia! Receba essa palavra nessa noite. Havia um grupo seleto que não se contenta com B, mas queria tentar o A. Eu estou ministrando para um grupo de mulheres que não querem o comum, que não querem o extraordinário, que não querem, desculpa, o ordinário, mas vieram aqui nessa noite para tocar o Deus extraordinário. E querem entregar o extraordinário. Aleluia! A gente se contenta com qualquer coisa, mas diga para a pessoa que está do seu lado, só que o nosso Deus não é qualquer coisa. Aleluia! Vocês entendem?
Meu Deus, eu falo mesmo, vocês entendem. É que a minha filha falava, vocês entendem? Toda hora. E o irmão da minha igreja é igual você, eu falo isso, ele fala. Você fala, aleluia. E você fala, vocês entendem? Eu falei, meu Deus, eu falo mesmo. Entende? Nenhum jogador de alta performance treina como jogadores comuns. Estão me entendendo? Sabe aquele que faleceu há pouco tempo, Oscar Schmidt? Ele foi considerado o cestinha do Brasil, certo? Mas quando foram entrevistá-los, todos do time treinavam o que era proposto nos treinos, mas quando o treino acabava, ele ficava depois do treino fazendo 1000 arremessos. Há pessoas que se contentam com o ordinário, mas há pessoas que querem o extraordinário. Vocês entendem? Olha, entenda uma coisa, quando você vai ver Davi, ele excedeu em coragem. Diante de um exército todo recuado, lá estava Davi, dizendo, quem é esse incircunciso, que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Vocês vêm a Golias, você vem a mim, com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ei, quando você vai ver na Bíblia, José excedeu em fidelidade, Abraão excedeu em fé, Deus excedeu em amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Salomão excedeu na adoração. E por isso recebeu uma sabedoria extraordinária. A Bíblia vai dizer, querido, que quando ele termina de construir o templo e vai consagrar o templo, gente, a oferta que Salomão entregou no altar, se você for tentar calcular para a nossa moeda atual, você vai ver que passa a casa de bilhões de reais. Foi a entrega extraordinária que ele fez. Mas também diz o texto, querida, que depois que ele faz essa entrega extraordinária, Deus diz assim do céu, a partir de agora, meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Só que nós precisamos entender uma coisa. Aleluia. Que o extraordinário, ter uma vida de atitudes extraordinárias, de postura extraordinária, de serviço extraordinário, tem muito a ver, sabe? A excelência na vida tem muito a ver com o nosso caráter. Aleluia. Vocês entendem? Um caráter excelente, o caráter excelente vai produzir uma vida de excelência em todos os aspectos. Agora anote isso e cole na sua geladeira. Um caráter excelente está diretamente ligado à qualidade do nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus medíocre, caráter medíocre, vida medíocre. Aleluia! Já estou empolgada com essa palavra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem caráter de excelência,
Eita glória! Tem caráter em qualquer cenário. Aleluia! Pessoas de caráter excelente não têm caráter excelente só quando o cenário é favorável. Ele pode estar em Judá, ele tem caráter excelente. Ele pode estar na Babilônia, ele continua com caráter excelente. Porque pessoas medíocres no caráter, o caráter dele varia de acordo com o lugar. E de acordo com o cenário. Mulheres de caráter medíocre só ficam com alguns homens quando tem vantagem. Quando a porta se fecha e a doença chega, abandona. Liderados de caráter medíocre só serve ao líder quando está ganhando alguma coisa em troca. Mas quando o cativeiro chega, quando a pressão chega, pastora, você não presta mais. Isso é caráter medíocre. Ei, aprenda uma coisa. Quem tem caráter excelente, tem atitude excelente em qualquer cenário. Estão me entendendo? Aleluia! Já viu pessoas que alugam carro para fazer Uber? Quem tem caráter medíocre, o carro não é meu. Estou nem aí se receber multa. Não estou nem aí se eu passar por um buraco e danificar a suspensão do carro. Isso é caráter medíocre. E fala muito sobre o relacionamento que tem com Deus. Mas quem tem caráter de excelência, ele é excelente em qualquer cenário. Receba esta palavra, eita glória. Lembra de Isaac, ninguém estava nem aí para os poços que estavam entulhados. Pastora, ninguém queria saber dos poços. Navega comigo nessa palavra que eu já estou empolgada. Aleluia, vamos fazer vigília hoje. Eita glória, eu estou empolgada com a palavra de Deus. Isaac, ninguém estava nem aí. Os poços que o pai dele, Abraão, abriu, foram entulhados pelos filisteus. Ninguém estava nem aí para o poço, até que Isaac falou: eu vou desentulhar os poços. Quando começou a vir a água, começaram a guerrear por causa do poço. Ei, Daniel, de caráter excelente, não briga por qualquer bobeira. Não tem a ver com poço, tem a ver com a unção que você carrega. Qualquer lugar que você cavar, vai dar água. Cantarabaixo de cantarabaixai. Se você cavar na parede, Isaac, vai dar água. Tem gente preocupada brigando por bobagem. Esse lugar é meu. Essa posição é minha. Tem gente que se apega a poço. Eita glória. Eu sei que vocês trabalharam hoje. E nós estamos entre mulheres, então não tem problema. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. E diga para ela: não brigue guerras desnecessárias. Economiza botox. Economiza botox. A unção que você carrega, até na Babilônia você é colocado em palácio. Daniel, até na Babilônia tem palácio para você, porque há uma unção excelente sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Tudo mulher enrugada e velha. Por quê?
estão esquentando cabeça e brigando guerras desnecessárias. Mas a ideia foi minha, Deus te dá outra. Mas quem teve a ideia fui eu. Quem deu a sugestão fui eu. Deus está dizendo, o Deus que nós servimos não está preso na caixinha. Ele dá uma ideia maior, uma ideia melhor. Ele honra mais, Ele leva além. Aleluia. A maior excelência que podemos ter é no nosso caráter. É tão engraçado que quando Babilônia sitia Judá, sitia Jerusalém, ele faz umas exigências. Ele diz assim, olha, eu quero os nobres. Eu quero que você prepare os nobres. Aleluia. Tem que ser de linhagem real. Ele pediu uma linhagem excelente, aparência física excelente, ele não queria defeito físico, tinha que ter uma saúde excelente, uma sabedoria excelente, ciência excelente, conhecimento excelente, habilidade excelente, anote isso, mas nada disso resolve, se não tiver um caráter excelente. Há pessoas que a gente fica assim, com dons e talentos. A gente quer perto da gente pessoas que têm dons e talentos. A gente quer se aproximar de pessoas que têm dons e talentos. Mas não adianta dom e talento em quem não tem caráter. Queira perto de você, talvez pessoas que não têm nem tanto talento, mas que têm caráter. Aleluia! Mas Deus, já vi pessoas com talentos extraordinários naufragarem no meio da caminhada. Eita glória! Por quê? Porque tinham um dom extraordinário, mas não tinham caráter extraordinário para sustentar o dom e talento que Deus havia dado. Uma palavra para os líderes dessa casa. Não se deslumbre com dom e talento. Valoriza quem tem caráter. Quem tem caráter de excelência. Mas Priscila, você não viu como eu prego, você não viu como eu canto. Olha, eu atinjo a nota. Você não viu meu agudo. Deixa eu te falar, querido, anote isso. Nenhum dom e talento que nós temos impressiona Deus. Não há como impressioná-lo com dons e talentos que Ele mesmo deu. Aleluia! Olha como eu danço, eu faço até um espacate. Não vou nem tentar, né, irmãos? Senão eu não levanto. Olhe para mim. Não adianta se não há caráter. Olha o meu soprano, é quase lírico. Não adianta se não tiver caráter. Eu conheço a Bíblia profundamente, sei falar hebraico, aramaico, grego. Não adianta se não tiver caráter. Aleluia, e é algo tão interessante, amados, que Nabucodonosor fala assim, traga jovens, diga comigo, jovens, capazes de aprender a língua dos caldeus. Diga comigo, capazes de aprender. Vou falar uma coisa, tem gente que não quer aprender. É muito medíocre para querer aprender. Aleluia. Não pasme, não se espante. Tem gente que não quer ser curado.
Tem gente que não quer ser liberto. Priscila, o que é isso? Sim, porque enquanto ele está doente, ele é o centro das atenções. Chama a atenção para si. Tem gente que não quer aprender, tem gente que não tem um coração ensinável, e eu vou falar aqui numa posição de liderança. Tem hora que a gente chora, se culpa, se crucifica na cruz de novo, dizendo: Senhor, a culpa é minha, eu sou uma péssima líder, o que foi que eu não falei, por que que não mudou? Mas o problema não somos nós, é a pessoa que não quer mudar, é a pessoa que não tem o coração ensinável. É algo tão interessante que na Bíblia Sagrada, os próprios discípulos vão dizer em Lucas 11:1, ensina-nos a orar. Eles estão dizendo: eu quero aprender. Quando você vai abrir a Bíblia em Mateus 11:29, o próprio Jesus vai dizer: aprendei de mim. E muitos de nós não queremos aprender. A gente estabelece os nossos próprios padrões. Vou mais além, tem crente que cria as próprias doutrinas. Estava compartilhando com a pastora que uma disse assim: olha, vou fazer assim, e quando aquele grande dia chegar, Deus me julgará. E meu marido perguntou: baseada em que lei você acha que Deus vai te julgar? Não vai ter nova lei. Ele vai basear pautado nisso aqui, ó. Ele não vai negar a própria palavra. E eu acho muita coragem alguém jogar para a eternidade um julgamento. Uau! Mas sabe por quê? O orgulho cega. Diga comigo: o orgulho cega. A pessoa tem uma cerviz tão dura. O que é uma pessoa de dura cerviz? Cerviz tem a ver com a cervical. Sabe o que é uma pessoa de dura cerviz? É a cervical que não dobra. É só assim, ó. Pessoa de dura cerviz são pessoas cuja cervical não dobra. E deixa eu te falar, não seja um crente arrogante, orgulhoso e petulante, achando que jogar para a eternidade, Deus vai abrir, vai inaugurar uma nova lei para te julgar. Não tem nova lei. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Aleluia! Tem hora que as pessoas querem estar no altar, mas não querem aprender nos bastidores. É algo tão interessante que quando você abre a tua Bíblia em Atos 6, você vai ver um evangelista chamado Filipe. Não é Filipe apóstolo, é o Filipe evangelista. É algo tão interessante que começa a ter uma contenda, porque começam a falar sobre os apóstolos que não estavam dando conta da questão das viúvas gregas. Os apóstolos vão entrar em oração. Olha que massa isso, que incrível. Eles vão entrar em oração e vão dizer assim: olha, não nos é lícito largar a pregação da palavra. Escolham 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo. Eita glória! No meio dessa turma, quem estava? Filipe. Diga bem forte comigo, Filipe. Filipe. Sabe o que Filipe estava fazendo em Atos 6? Diga comigo, servindo as mesas. Tem gente que diz assim para mim, pastora, olha, mas o que Deus tem na minha vida é tremendo. É uma perda de tempo a senhora me colocar nos bastidores. Você não sabe o potencial, Deus já usou profetas para falar que tem uma obra que Deus vai fazer, que vai acontecer, e amém, Deus pode. Mas ei, Filipe, antes de incendiar Samaria, aprenda a servir mesas. Eita glória! Tem hora que nós queremos chegar em Atos 8, o incêndio de Samaria, sem aprender primeiro a servir mesa. Em Atos 6, receba esta palavra. O Filipe que foi para Samaria, incendiar Samaria, primeiro teve caráter para aprender a servir mesa. Primeiro ele foi excelente nos bastidores, para depois ser excelente em Samaria. Quando ele chegou em Samaria, diz o texto que demônios eram expulsos, curas aconteciam. Ah, meu Deus do céu, demônios eram expelidos, e o texto diz: houve alegria na cidade. Mas olhe para mim, depois que Samaria estava incendiada, quem chega na cidade para trazer o Espírito Santo? Pedro e João. Você sabe quem é esse João? Esse João, um pouco mais amadurecido, foi o mesmo João que, quando estava com Jesus evangelizando nas cercanias de Samaria, e eles não receberam bem a palavra, falou, podia orar para cair fogo do céu e consumir todo mundo. Aleluia. Eu acho que esse João foi em Samaria, foi mais para ver se estava acontecendo avivamento mesmo. É essa Samaria mesmo, entende? Depois que Filipe chegou com aquela ousadia de evangelista, chegou pregando, ganhando alma, expulsando demônio, cura acontecendo. Ah, meu Deus, ele promoveu um incêndio em Samaria, a coisa começou a incendiar em Samaria, houve alegria em Samaria. Quando Filipe estava no auge em Samaria, no auge do seu propósito, em vez de Deus usar Filipe para trazer o Espírito Santo, traz Pedro e João para trazer o Espírito Santo. Agora pergunta, Priscila, fala bem forte, eu estou muito empolgada, fala, Priscila, o que aconteceu com Filipe? Deus mandou ele para o deserto. Ele poderia pensar, agora que eu estou no auge, depois que eu me matei nessa cidade, depois que eu labutei nessa cidade, depois que eu ganhei essa cidade para Cristo, fui eu que evangelizei, fui eu que expulsei demônio, fui eu que Deus usou para curar os enfermos, agora que está alegria na cidade, Deus me tira e me manda para o deserto? Deixa eu te falar, porque esse Filipe aprendeu a ter caráter excelente servindo mesa. Ele não tem um caráter medíocre, ele aprendeu que a obra não é dele, que o lugar não é dele, que não é o nome dele que tem que ser levantado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Cantarabaixo de cantarabaixai. Quem tem caráter excelente não disputa lugar. Cantarabaixo de cantarabaixébia. Aleluia. Quem tem caráter excelente, se
tem amigas de caráter excelente. Aleluia. Entende? Quem tem caráter excelente tem alianças com pessoas de caráter excelente. Quem eram os amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. Tenha amizade com quem tem os mesmos valores que o seu. Você pode ter colegas. A gente estava conversando isso no carro. A gente chama todo mundo de amigo, de amiga. Mas nem todo mundo está no rol de amiga. Você pode até ter conhecimento, ter simpatia, ou ser colega, entende? Anote isso. Geografia aproxima, mas o caráter, aliança. Aleluia! Nós estamos aqui no mesmo espaço, nós estamos aqui numa mesma geografia, entendem isso? Nós estamos próximas por causa da geografia. A geografia tem o poder de nos aproximar, mas o caráter tem o poder de aliançar. Olhe para mim, Nabucodonosor tem um sonho, e ele diz: junte todos os sábios e magos do reino, e eu não quero só que vocês interpretem meu sonho, vocês vão ter que contar o que eu sonhei. Se não contar, vai todo mundo morrer. Vocês estão entendendo? Os magos e os sábios do reino chegaram, mas, salve rei, o que você está pedindo é muito difícil. Como que nós vamos dizer o que o Senhor sonhou? Aí ele baixa um decreto: mate todos os sábios do reino, porque ninguém é capaz de dizer o que eu sonhei, e muito menos a interpretação. Olhe para mim, Daniel chega para o eunuco e diz: eu vou orar, eita glória, eu vou orar para que o meu Deus me revele esse negócio. Cantarabaixo de cantarabaixai. Oh, receba esta palavra. Aí ele corre para quem? Para pedir ajuda de oração. Ananias, Misael e Azarias. Olha o que ele diz: me ajuda a orar. Orem para que Deus me revele o sonho. Procura aí no texto, eu não achei. Eu não achei nenhuma parte de Ananias, Misael e Azarias dizendo assim: hein? Por que Daniel que tem que interpretar? Ele está se achando, hein? Por que tem que orar para Deus dar para ele a interpretação? Eles não eram como os irmãos de José. Que quando José foi contar o sonho para os irmãos, que os feixes dele, os molhos deles, se encurvava diante do feixe de José. Olhe para mim, quando José foi contar o seu sonho para os seus irmãos medíocres, porque quem tem caráter medíocre, quando ouve o seu sonho, quer matar você, mas se você tiver Ananias, Misael e Azarias, ele diz: pode contar comigo, eu vou orar por você, eu vou interceder por você, Deus vai usar você. Ananias, Misael e Azarias, eles não se sentem ofendidos por Daniel ser usado. Inclusive, se você ler o texto, Daniel indica, eita glória,
Ananias, Misael e Azarias para um cargo no palácio. Eita glória! Sabe por quê? Amigos aliançados em caráter de excelência. Sabe como é que é? Teu sucesso é o meu sucesso. Cantará baixo de cantará baixai. Cantará baixo de cantará baixai. Se você tem um Ananias do seu lado, pega na mão dele. Se você tem um Misael e um Azarias, pega na mão dele. Diga para ela, a gente pode estar na Babilônia, pode estar no cativeiro, mas nós vamos junto, vamos chorar junto, vamos guerrear junto. Tua vitória é a minha vitória. Você guerreia na cova, eu guerreio na fornalha ardente, mas vamos chegar junto. Aleluia! Aleluia! Cantarabaixo de cantarabaxébia. Alai Jeová, de cantarabaixo de cantarabaxébia. Em Jeová, de cantarabaxai. Porque amigos de caráter excelente não invejam. Aleluia. Pessoas de caráter medíocre te atacam gratuitamente, só pelo fato de você estar tendo sucesso, só pelo fato de você estar aparecendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, amigos influenciam. Aprendi com a minha filha ontem. A má influência começou, não foi na terra não, foi no céu. Quando Lúcifer influenciou 1/3 dos anjos para se rebelarem contra Deus. E eles ficaram sem o quê? Diga comigo, céu. Cuidado com a influência de rebeldes. Você pode perder o céu. Cantarabaixo de cantarabaixai. Cuidado com a influência de pessoas de caráter medíocre, porque pode comprometer o propósito de Deus na sua vida e você ficar longe do céu. Sabe o que é interessante, queridos? Quando a gente vai olhar o nome de Ananias, Misael e Azarias, Ananias, porque o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. E é algo tão interessante porque quem tem caráter excelente, as pessoas até procuraram ocasião no caráter dele, mas ele tinha um caráter excelente, então não acha, sabe? Daniel não era aquele tipo que dava atestado falso. Daniel não era aquele tipo que fazia gato na rede elétrica. Aleluia. Daniel não era um sonegador de imposto. Daniel não era aquele que mentia para receber aplauso. Não. Aleluia. Ele tinha um caráter excelente. Mas tentaram, porque quando você tem um caráter excelente, as pessoas têm que inventar. Então eles buscam ocasião. Como não tinha mancha no caráter de Daniel, porque entende, Daniel ele tinha caráter em Judá, tinha caráter na Babilônia. Quando chegou o reino persa, ele continuou com caráter. Porque quem tem caráter não muda de acordo com quem está na frente. Aleluia. O mesmo Daniel que foi honrado por Nabucodonosor, foi o mesmo que quando Nabucodonosor teve um sonho de uma árvore, Daniel não teve medo de falar a verdade para Nabucodonosor.
O mesmo Daniel que foi íntegro com a verdade com Nabucodonosor, foi o mesmo que quando a descendência de Nabucodonosor, Beltesazar, pegou os utensílios na casa de Deus, para colocar na sua festa pagã, e veio uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Tem um tal de Daniel, que no tempo de Nabucodonosor, seu pai, interpretava sonhos. Chama ele. Quando Daniel vê a inscrição na parede, ele não negociou o teu caráter, porque tem gente que é igual Pedro, na frente de gentil é uma coisa, quando o judeu chega é outra. Paulo falou na cara de Pedro: essa atitude sua não é correta, porque quem tem caráter excelente é na sua frente, mas é a mesma coisa por trás de você. É a mesma coisa quando você não está. Mas quando arquitetaram uma ocasião contra Daniel, o nome dele já diz: Deus é o meu juiz. Se você tem caráter excelente, não se preocupe com o que arquitetam contra você. Deus é o seu juiz. Se falam mal de você por trás, não tema. Deus é seu juiz. Se há planos para puxar o seu tapete, não fique preocupada. Deus é o seu juiz. E é tão bom ter um Ananias, um Misael e um Azarias. Ananias significa Deus misericordioso ou Deus gracioso, ou em outras versões, o Senhor demonstra a sua graça. É tão bom quando você está em um cativeiro, você tem um Ananias para dizer: a graça dele te basta. A graça dele te basta. Porque quem tem caráter excelente encontra graça. Vocês estão me entendendo? A Esther achou graça aos olhos do eunuco. A Esther achou graça diante do rei Assuero. Daniel achou graça tanto no reinado de Nabucodonosor, achou graça no reino de Dario, achou graça no reino de Ciro. Ei, deixa eu te falar para você, quando você não consegue, a graça de Deus vai na frente, abrindo portas que você não consegue abrir. Cantar abaixo de cantar abaixai. É tão bom ter um Misael. Entende? A Babilônia era o maior império pagão da época. Era idólatra. E no meio da idolatria tinha um Misael para dizer: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? E é tão bom ter um Azarias. Quando a prova aperta, quando as lágrimas chegam, um Azarias para dizer: Deus te ajuda. O Senhor te ajuda. O Senhor te ajuda. Amigos que manifestam a graça, amigos que manifestam a ajuda de Deus, e estão dizendo: olha, eu não estou aqui para competir com você, mas estou aqui para te lembrar que não há Deus como o nosso Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deixa eu te dizer,
Quem tem caráter excelente propõe no coração não se contaminar. Como eu disse, ele não vacila, ele não muda, ele não oscila. Ele vai ser o mesmo Daniel. Quando você tem um caráter excelente, aprenda isso. Há portas que não são os seus dons que vão abrir, mas há portas que é o seu caráter que vai abrir. Estão entendendo? Vocês lembram de Ruth? O caráter dela chegou antes dela, em Belém. Olha o que Boaz diz: ouvi falar do que fizeste a sua sogra. Vocês estão me entendendo? A nossa reputação vai na frente. O nosso caráter vai na frente, o testemunho do nosso caráter vai na frente. Antes de você chegar, chega a sua reputação. Antes de você chegar, chega o testemunho do seu caráter. Agora aprenda isso, quem tem caráter excelente, Deus revela os seus segredos. Para quem que Deus revelou os segredos? Para Daniel. Não, receba essa palavra. Não precisa se descabelar e fazer força. Deus vai te contar tudo. Cantarabaixo de cantarabaixai. Agora eu estou como profeta do Senhor aqui nessa noite. Diga para a irmã que está do seu lado: se prepara, Deus vai te contar tudo. Tudo que está acontecendo na tua casa, Deus vai te contar tudo que está acontecendo com teus filhos. Deus vai te contar tudo o que está acontecendo lá no seu local de trabalho. Aquelas reuniões secretas, não precisa de espião, Deus vai te contar tudo. Cantarabaixo de cantarabaxébia. Sabe por que você fica ansiosa? Porque você não descansa no caráter de Deus. E para quem tem um coração, um caráter excelente, Deus conta o segredo. Não, receba aí. Ele tinha um espírito excelente. Deus derramou sobre Daniel o conhecimento e a ciência. Então estenda a sua mão assim, eu declaro nessa noite. Deus está revelando para nós chamados nessa noite. Deus está revelando projetos nessa noite. Deus vai revelar para você um projeto que vai impactar essa geração. Deus está dando criatividade nessa noite. Deus está capacitando nessa noite. Deus está revelando nessa noite. Deus está abrindo a tua mente nessa noite. Deus está ampliando a tua visão nessa noite. Deus está compartilhando mistérios nesta noite. Deus está levantando profetas nessa noite. Deus está levantando mulheres com visão nessa noite. Deus vai compartilhar um empreendedorismo, uma empresa, um negócio, uma invenção. É para você, é para você, é para você. Há um caminho que Deus vai revelar para você. Cantarabaixo de cantarabaixai. Priscila, eu estou precisando aumentar minha renda. Abra a tua visão, Deus vai revelar um segredo para você. Deus vai dar uma estratégia para você. Ah, Priscila, meu casamento parece que vai de água abaixo, vai ruir a minha casa. Deus vai dar uma estratégia para você. Deus vai dar uma direção para você. Priscila, aquele processo no tribunal, Deus está dando uma direção hoje para você. Deus está te dando uma chave hoje. Deus está tocando na tua mente hoje, Daniel.
Cantarabaixo de cantarabaixai. Quem tem caráter excelente, diga comigo, tem, mais forte, tem constância. Constância. Hoje nós estamos numa geração volúvel. Hoje sapateando, gritando, glorificando, cantando. Amanhã, pastora, eu estou desanimada. A coisa mais difícil não é ter velocidade, é ter constância. Olhe para mim. O texto vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, como era de costume. Como ele costumava fazer. Sabe por quê? Lembra que eu disse que o nosso caráter está totalmente relacionado com o nosso relacionamento com Deus? Deixa eu te falar, ele era inteligentíssimo, ele era bonito, ele era nobre, ele era inteligente, ele tinha ciência, ele tinha conhecimento, mas olha o texto, estava com os pergaminhos de Jeremias, ele estava lendo os pergaminhos de Jeremias, sabe por quê? Um coração disposto a aprender. Quem tem um caráter excelente, tem contato com a palavra. Quem tem caráter excelente ora. Quem tem caráter excelente jejua. Daniel lia a palavra, Daniel orava, Daniel jejuava. Diga comigo, Daniel tinha constância. Não adianta ler hoje e não ler amanhã. Não adianta ler hoje e ter que esperar um movimento daqui a 3 meses para ler depois.